Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler João capítulo 5, amém? E que Deus possa nos abençoar nessa leitura, amém? Vamos para cima. João capítulo 5, a cura de um paralítico. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não tinha listo carregar o leito. Está lá em Neemias 13:19 e Jeremias 17:21. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está lá em Daniel 12:2. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço. Julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Isso está lá em João 1:19-27 e 3:27-30.
mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e aluminava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Está lá em Mateus 3,17, Marcos 1,1 e Lucas 3,22. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida? Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que nem tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podereis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Esse examinai está lá, ou examinai, né? Então, ó, como podereis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, olha só que legal, meus amigos. Jesus aqui confrontando mesmo, né? Fazendo um confronto ao estilo de vida deles, né? Porque veja, ele fala aqui, né, sobre alguém que deu testemunho da verdade, que era João Batista, né? Ele fala de João Batista nesse capítulo, que veio para preparar o caminho. E ele fala daquele paralítico, né? Que já estava há muito tempo ali esperando para ser curado, 38 anos, né? Olha quanto tempo que o cara esperou para ser curado. E Jesus, com poucas palavras, foi lá e curou ele. Então, o que esse texto nos mostra, meus irmãos? Que tudo aponta para Cristo. E, ó, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, a vida eterna. Então, as Escrituras para ter vida eterna, mas elas testificam a respeito de quem? De Jesus Cristo, entendeu? Então, em todo o tempo a Escritura estava revelando Cristo, estava revelando o amor de Deus, mas a cegueira do coração deles muitas vezes não queria entender isso. Deus em todo o tempo estava tentando se revelar para eles, só que eles, com a dureza do seu coração, não queriam crer, entendeu? E muitas vezes nós podemos ser essas pessoas aqui, que Jesus passa na frente e elas não creem. Isso aqui é uma lição para nós. A lição é, devemos ouvir a voz de Deus e crer naquilo que Ele fala. E não crer no que a gente acha que é mais proveitoso e menos proveitoso. Não, mas crer na voz do Senhor. Crer naquilo que Ele está falando, entendeu? Eles tinham Jesus ali na frente deles, mas não conseguiam crer, estavam cegos. Por quê? Porque estavam lendo a Bíblia sem entender de quem a Bíblia estava falando. A Bíblia em todo o tempo estava falando de um Messias que ia vir. Mas eles estavam cegos e não estavam vendo que ele era o Messias que estava vindo. E já tinha vindo. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Que nós possamos não ser cegos, Pai. Mas quando o Senhor fala com a gente, que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. E que nós possamos crer. Que essa verdade seja vivida em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós não sejamos cegos, Pai. Mas que nós tenhamos nossos olhos abertos para ouvir quando o Senhor falar com a gente. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã que nós vamos ler João capítulo 6. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Valeu!